Olá, eu sou Isabel Muniz Lima, doutora em Linguística pela Universidade Federal do Ceará e pela Universidade Nova de Lisboa. Nos fragmentos de linguagem de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre multimodalidade e multiletramentos. Para isso, eu vou convocar um trabalho de Rojo e Moura chamado Letramentos, Mídias e Linguagens. É uma obra de 2019 em que os autores vão falar sobre as origens do Grupo de Nova Londres e vão falar um pouquinho sobre a pedagogia dos multiletramentos, que tem tudo a ver com essa questão da multimodalidade e dos letramentos múltiplos, né? As origens do Grupo de Nova Londres vem de 1990, né, um conjunto de estudiosos, pesquisadores interessados em linguagem, em letramento, se reuniram para pensar essas mudanças que estão ocorrendo, que ocorriam na época, que continuam acontecendo hoje, mas que nos anos 1990 aconteciam nos textos, essas mudanças ligadas às novas mídias, à globalização, à diversidade étnica e social, né, ligada aí ao multiculturalismo. Então, eles começaram a pensar que essas mudanças, né, que estavam ocorrendo no mundo interferiam diretamente nos multiletramentos, nas práticas de leitura e escrita de um modo geral. E aí eles passaram a pensar na pedagogia dos multiletramentos, que é, segundo os autores, segundo Rojo e Moura, um conceito bifronte, porque ele tem aí duas perspectivas, né? Essa questão da diversidade cultural precisa ser considerada, afinal de contas a gente tem mais do que nunca populações em êxodo, a gente tem uma multiplicidade de culturas, a gente tem uma diferença sociocultural extremamente intensa dos anos 90 para cá, e uma outra perspectiva que deve ser pensado é sobre a diversidade de linguagens, né? A gente tem hoje produções, práticas textual-discursivas que misturam, que integram imagens estáticas, dinâmicas, gestos, sons, música, dança, etc. E sobre isso eu deixo uma dica aqui para vocês, que é a minha tese de doutorado. Ela fala sobre modos de interação em contexto digital e eu vou exatamente refletir sobre questões ligadas ao conjunto de características que configuram essas interações em contexto digital. Então, pensar na pedagogia dos multiletramentos é relacionar essas duas expressões, a multissemiose e a multimodalidade. Vou falar um pouquinho sobre a multimodalidade, relacionando aqui a um trabalho importantíssimo, né? A base da multimodalidade é o trabalho de Kress e Van Leeuwen, desculpa aí a minha pronúncia dos nomes dos autores. Eles são da semiótica social, né, e pensaram alguns pressupostos, né, para a gente olhar, para a gente analisar a multimodalidade. A língua ela é percebida dentro do seu contexto sociocultural. Para os autores, essa soma de diferentes linguagens, de diferentes representações que constroem os sentidos em diferentes situações comunicativas. Para os autores, então, é preciso considerar, para você alcançar os sentidos dos textos, todo esse conjunto de sistemas semióticos, oral, escrito, gestual, sonoro, etc. Uma autora brasileira que muito tem se dedicado à multimodalidade é a Ângela Paiva Dionísio. Há vários trabalhos da autora em que ela vai mencionar a importância da multimodalidade como componente do discurso. Para ela, imagem e palavra estão muito ligados. E eles têm uma função retórica importante nos textos, né? Eles compõem as novas formas de interação. Então, pensar a multimodalidade, como menciona Roxane Rojo, não é simplesmente olhar para essas linguagens como uma soma, não, mas como uma interação, uma integração. Richard Meyer, ele fala também que o ensino ele se torna muito mais produtivo quando a gente passa a integrar esses sistemas semióticos na compreensão, na produção de textos. Além de deixar a dica da leitura da minha tese, eu queria também compartilhar com vocês dois trabalhos que estão presentes no e-book Estudos Discursivos das Práticas de Linguagem, publicado pela editora Diálogos em 2020. O primeiro que eu vou mencionar é Freitas, Miranda e Araújo. É um artigo um capítulo, né, desse livro em que os autores vão falar como combater as fake news, né? Como combatê-las através do letramento digital crítico e da checagem de informações. Os autores vão convocar alguns princípios de Fakeloff, como, por exemplo, a leitura crítica, essa relação da linguagem com os posicionamentos ideológicos. E os autores vão também mencionar a importância de trabalhar essa questão do letramento digital crítico, né, relacionada às fake news, porque a própria Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, ela menciona que é preciso trabalhar
trabalhar com diferentes mídias, em diferentes linguagens, para que os alunos, os estudantes possam saber fazer escolhas, né? Tomar posicionamentos diante dessa gigantesca quantidade de informações que a gente tem hoje. Para fechar, os autores mencionam que a escola precisa fazer algumas ações, como, por exemplo, reorganizar o seu ensino, reorganizar o espaço pedagógico, repensar as metas de aprendizagem. Outro trabalho que eu deixo como dica ainda desse mesmo e-book é o trabalho de Piancó e Rocha, em que os autores vão falar da importância da possibilidade de usar o WhatsApp, as conversas, as interações que ocorrem no WhatsApp, como recurso para incentivar as produções textuais em sala de aula, compreendendo que essas produções textuais devem ser pensadas em diferentes situações. Esses foram os fragmentos de linguagem de hoje. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.